Aí ela chegou. Meu Deus, que milagre! Tatiana, eu vou te apresentar aqui para você vir dar a sua palestra. A Tatiana Maia Lins, que acabou de chegar, estava me dando um susto aqui. Falei, será que aconteceu alguma coisa em São Paulo com essa mulher? O Uber não trouxe ela foi assaltada. Quadrilha do Pix. Que bom que você chegou. A Tatiana é fundadora da Make Make, a Casa da Reputação no Brasil. Com 10 anos de atuação, a Make Make é uma consultoria em reputação corporativa especializada em comunicação ESG, memória corporativa e em posicionamento para diferenciação da concorrência e maior competitividade. Tatiana Lins é também editora da Revista da Reputação e professora de comunicação com o mercado e investidores na ESPM São Paulo. Tatiana, por favor, chega para cá. Tatiana, você prefere usar o microfone aqui ou solto? O que você prefere? Prefere que o fixo ou o solto? Não, esse aqui esse aqui. Tá ótimo. Então esse aqui é o seu... Certo. Para frente, para trás, para frente, para trás, tá bom? Oi, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Eu ia chegar, tá? Eu falei que eu vinha. Eu só me perdi um pouquinho no caminho, mas cheguei. É a minha primeira vez em São Bernardo, eu sou de Recife e moro em São Paulo. Então, moro em São Paulo há pouco tempo, sou completamente perdida. Mas cheguei e estou feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse dia frio. E tá vendo tanta gente. Eu confesso que eu não esperava ver uma sala com tanta gente. Obrigada. Obrigada. Certo, vou ficar mais aqui assim. Hello, Sonson. Bem, aqui é meu LinkedIn, se alguém quiser me procurar por lá. Eu sou super ativa e, enfim, sou acessível também. Podem me adicionar por lá. O que a gente vai ver hoje, gente? Eu fiz poucos slides porque eu quero conversar com vocês, tá? Então, assim, a gente vai ter uma introduçãozinha sobre essa questão da agenda ESG, mas eu quero que vocês falem, eu quero que vocês se expressem para a gente ter um debate mais rico, tá, joia? Então, isso é o que a gente vai ver hoje. O que é a agenda ESG e como tratá-la com seriedade e ética. Então, vamos lá do começo, né? A gente vê na mídia o tempo inteiro agora essa questão do ESG e do ESG no Valor, no Globo, no Estadão, na Folha, com cadernos especiais. Então, o que é isso, né, que está falando? E mais importante, é uma novidade? Porque tem gente que acha que essa agenda é uma novidade, é uma coisa que veio por causa da pandemia. E não é verdade. Então, vamos lá. A gente tem aqui o ESG, começando do começo. O ESG é uma sigla para Environmental, Social and Corporate Governance, que em português ela é traduzida como ASG, só que esse uso não pegou, tá? A gente tem essa tradução em português, mas é uma tradução que você dificilmente vê. Pegou mais realmente o ESG. E aí tem essas outras variações, tá? Que é o com 2 Es no começo, que traria também, a gente tem ali o environment, que é o ambiental, social, que é o social, né, e a governança. A gente tem essa outra que tem 2 Es, ela fala sobre o econômico. Ela traz o aspecto econômico junto do aspecto ambiental, social e de governança. Então, tem essas variações com o Ezinho, com 2 em cima, né, o quadrado e tal, que enfim, são usos que a gente vê em artigos, mais do que na mídia. Alguns artigos, as pessoas se referem com essa linguagem, com esses 2 Es, trazendo o aspecto econômico para a conversa, né? E aí, ela foi lançada, essa sigla foi cunhada pela primeira vez em 2004, tá? Numa publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins,
que estava tentando já em 2004, vejam, já faz tempo, né, conectar os mercados financeiros para o mundo em mudança, um mundo em transição. Então, o mundo, gente, está sempre em mudança. Nessa história de que o mundo está mudando, o mundo está mudando, o mundo está sempre mudando. Tá? É uma grande bobagem ficar falando nessa história de que o mundo está mudando, porque muda sempre o tempo inteiro. Então, eles já estavam ali falando nessa transição para um mundo mais sustentável. Tá? Então, aqui, essa é a capinha da publicação onde apareceu esse termo pela primeira vez. Está disponível nesse link que a gente pode compartilhar para vocês e vocês podem depois darem uma olhadinha se quiserem. Está em inglês, mas é uma referência histórica. E aí eu brinco que é uma mocinha geminiana de quase 18 anos. Né? Ela faz 18 anos agora, dia 1º de junho. Então, próxima vez que alguém disser para vocês, e esse dia é uma novidade, vocês dizem, não, ela já está chegando até aos 18 anos, né? Não dá mais para a gente tratar como uma novidade. Mas ela era mais restrita ao mercado financeiro, ela era mais restrita aos fundos de investimento, ela era mais restrita a esses órgãos internacionais que falam de investimento. Tá? Ela foi ganhando mais espaço na mídia. E como? Por que isso aconteceu? Por causa desse rapaz aí, esse senhorzinho, esse tiozinho, que se chama Larry Fink. Ele ele é tido, né, como o grande embaixador do tema, tá? Oi, Bia. A Bia que me trouxe, gente. Seja bem-vinda, Bia. Então, assim, esse senhor aqui foi quem virou o grande embaixador dessa agenda, porque ele é simplesmente o CEO, tá, do maior fundo de investimento do mundo, certo? E ele lança, aqui, ó, desde 2012, todos os anos em janeiro, ele lança uma carta aos CEOs, em que ele fala quais são as prioridades deles. E o que ele quer dizer com prioridade? É onde que eles vão botar dinheiro. E isso mudou. Né? Isso muda as empresas de dentro para fora. Porque quando um grande investidor diz que só vai investir naquela empresa, se ela tiver essa ou aquela prática, isso muda o mercado de verdade. Porque é o mercado que responde a dinheiro. Né, gente? Então, assim, é capitalismo, sim. Não é aquela coisa de que vamos abraçar a árvore, não. Isso tem, sim, um fundamento econômico por trás. Tá? Em 2020, essa agenda ganhou mais espaço porque ele falou nessa carta para os CEOs que ele lança todo ano, isso aqui, ó, risco climático é risco para investimento. E por que ele dizia isso? Porque o mundo está vivendo uma emergência climática e ele percebeu que as empresas vão ficar sem água, vão ficar sem luz, vão ficar, enfim, não vai ter mais planeta, então isso é risco para os negócios. E com isso houve uma maior conscientização da urgência desse tema, tá? Ele ultimamente está passando por uma controvérsia, então assim, quem quiser se aprofundar mais sobre isso, ele já deu um passo atrás nessa defesa da agenda, que ele falou que agora ficou muito radical, então a gente tem que pensar um pouco menos, numa forma mais viável de fazer isso acontecer. Isso foi muito criticado, é bem recente que ele falou isso, e foi super criticado porque parecia uma incoerência ao que ele estava propondo nos últimos anos. Né? Quando ele vem e diz, olha, vamos ter um pouco mais de calma. Então, esse é o Larry Fink. E aquilo que eu estava falando, de que mudou de dentro para fora, né, essas cartas dele mudaram as empresas, por quê? Todo ano, quando ele lança essas cartas, já tem estudos aqui que mostram o quanto que as empresas respondem a essas cartas. Então, quando ele fala risco climático é risco para os negócios e tal, as empresas vão lá e vão prestar contas à sociedade e aos investidores sobre o que elas estão fazendo para combater o risco climático. Então, isso é uma prova concreta de que, sim, as cartas dele têm impacto no mundo inteiro. E ele já falou em outras cartas, desde 2020 para cá, acho que foi na de 2021, que ele iria realmente tirar e deixar de investir nas empresas que não tivessem uma boa gestão de risco. Então, mais uma vez, a gente está falando que gestão de risco é o que importa para o ESG. Tá?
Aqui a gente tem um estudo, que eu participei desse estudo da ideia sustentável, que listou 11 tendências de sustentabilidade no outro normal, né, depois da pandemia. E o que seria essa sustentabilidade? Sustentabilidade hoje, o ESG virou sinônimo de sustentabilidade, tá? O termo sustentabilidade foi aos poucos sendo substituído por essa visão que engloba também a governança. E aí, esse estudo mostra o que é que as empresas estão realmente apostando como tendência. E o que seria isso? Opa! A gente tem aqui o propósito antes do lucro, tá? Humanos tratados como humanos. Eu acho essa frase sensacional, porque em algum momento a gente esqueceu que era gente, né? Começou a tratar as pessoas só como recursos. Então, nós não somos mais parte de recursos humanos, mas voltamos a ser humanos. E o que está no centro dessa discussão? Saúde mental volta, né, assim, ganhou peso nessa conversa corporativa, porque os humanos estão sendo tratados de novo como humanos. Então, é um cuidado com as pessoas um pouco mais profundo. A gente tem menos competição e mais cooperação. Foi o que a gente viu na pandemia, quando empresas de diferentes setores se juntaram para resolver problemas que a sociedade estava tendo. Então, a gente precisava de um hospital. Beleza, a gente precisava de um hospital. Todo mundo se juntou. Ali foi criar o hospital de campanha. A gente está precisando desenvolver uma vacina. Competidores do ramo se juntaram para desenvolver uma vacina mais rapidamente. Então, a gente mudou a lógica e a gente trouxe a cooperação para o centro para a solução de problemas. Tá? A gente teve essa ascensão da interdependência. As pessoas finalmente entenderam que não tinha mais aquela questão de ser ou a economia ou as pessoas, né? Porque não ia ter economia sem pessoa, não ia ter pessoa sem economia. Então, essa questão da interdependência, de que só vai ser bom se todo mundo se proteger, sabe? Eu vou ter que usar máscara para não levar a doença para outras pessoas e tudo isso, foi uma ascensão dessa noção de interdependência que surgiu nesse novo normal. A gente teve a questão da transparência para a hipertransparência, porque, de repente, estava todo mundo dentro de casa e estava a galera fazendo home schooling, home office, home tudo, home hell. Eu digo que é home hell porque eu tenho um filho que estava sendo alfabetizado em 2020. Então, vocês conseguem imaginar uma criança sendo alfabetizada no homeschooling? Não foi, né? Não terminou. Foi uma loucura aquilo. Minha casa era um inferno, era choro todo dia. Eu me sentia a pior mãe do mundo, porque eu ainda tinha que trabalhar, cozinhar, fazer... Enfim, tem um cachorro maluco que só fazia latir todas as minhas reuniões do Zoom. Então, aquilo é uma ascensão de uma transparência que a gente antes se podava, né? Então, assim, a gente viu um movimento de mulheres, por exemplo, que deixaram de pintar o cabelo. O meu cabelo eu já tinha deixado de pintar em 2018, então meus brancos todos já estão aqui. Mas a gente viu na pandemia a galera assumindo os brancos, né? Gente que antes pintava e tal. Então, é uma ascensão de uma... Olha, a vida é isso mesmo. Eu tenho cabelo branco, minha casa é amazona, meu cachorro late, eu não sou uma boa mãe, meu filho não foi alfabetizado. Ponto. Né? E está tudo bem. E o marido tem que se virar também e aprender a cozinhar se ainda não sabe, porque não dá. Né? Então, isso tudo aconteceu nessa hipertransparência. O investimento social privado, que muitas vezes ele foi tido como esforço de marketing, né? Era um investimento que as empresas faziam para ficar bem na fita, para aparecer e tal, ele passou a ser mais estratégico. Por quê? Se a gente não solucionasse aqueles problemas, acabou-se, né? Então, empresa que talvez nunca pensou em investir em vacina, deu dinheiro para vacina. Empresa que nunca tinha pensado em fazer um hospital, foi lá e colocou dinheiro para fazer um hospital. Então, a gente teve a Ambev fazendo hospital. Né? Ambev, que não tinha esse histórico. A gente teve, enfim, outras empresas fazendo esse tipo de coisa. A Ambev doou álcool gel, gente. Isso foi uma coisa linda, um case lindo que aconteceu dentro da Ambev, no começo da pandemia, que a Ambev pensou como que ela poderia aproveitar o álcool que era tirado da cerveja sem álcool, que era vendida a Brahma Zero, para aquilo virar, enfim, o álcool gel que as pessoas estavam precisando tanto. E eles envasaram nas garrafinhas PET deles mesmos e deram. Então, foi um exemplo de como que as empresas mudaram ali dentro para essa interdependência, né? E para o investimento social ser mais estratégico.
mais do que zerar, regenerar. Isso foi muito dito porque a gente já está num ponto de saturação de todos os nossos recursos naturais, que não basta só a empresa parar de ter impacto, ela tem que regenerar o ecossistema, porque senão também não tem para onde mais a gente ir. Então, isso também surgiu. A urgência do clima, que foi muito batida nas cartas do Larry Fink. Negócios como parte da solução, que tem a ver também com aquele lado, né? Você quer ser parte do problema e continuar poluindo o mundo e destruindo o planeta e tudo aquilo, ou você quer ser parte da solução? Então, as empresas foram chamadas a serem parte da solução e assumiram esse papel, né, de serem mais protagonistas na solução. A reputação baseada em ESG, isso daí é um tema que eu falo bastante porque a MakeMake é uma consultoria de reputação, então eu vi isso acontecer muito claramente. Tá? Esse foi o capítulo que eu escrevi nesse estudo. Por quê? Antes, a reputação das empresas ela era baseada no produto ou no serviço que ela oferecia. E isso mudou. As pessoas passaram a se preocupar mais se a empresa era uma empresa cidadã. Então, a gente viu o que aconteceu com o Madeiro, por exemplo, que teve uma crise, porque não importa se o sanduíche era bom, né, se o lanche era bom, se o pessoal lá estava dizendo que ia demitir todo mundo. Então, eles passaram por uma crise de imagem por causa disso, porque eles não estavam tendo uma atenção maior ao social. Ainda que eles achassem que estivessem tendo, né, porque eles estavam fazendo pressão para que as coisas não parassem. Então, isso tudo tem a ver com o alinhamento das expectativas das pessoas em relação às empresas e cresceu bastante a expectativa de uma atuação cidadã. Tá? E aí que envolva respeito ao ambiente, às pessoas e que tenha boa governança também. Né? E a ascensão de um novo tipo de liderança. A gente viu uma liderança mais pé no chão, uma liderança que se mostra vulnerável, que isso também não existia antes, né? Uma liderança que diz, olha, a gente erra também. Isso é uma grande mudança, porque a gente tinha até bem pouco tempo, as lideranças eram aquelas que eram intocáveis e que eram infalíveis. Então, a gente teve, sim, lideranças nesse momento dizendo, olha, eu não sei o que fazer, e eu preciso de ajuda. E isso é uma grande mudança no que a gente tinha, e é tendência, tá? Que agora não é mais tendência, já é realidade. São as tendências que vieram para ficar nesse novo normal. E aí a gente vai para a parte de ética e seriedade nessa agenda. A gente tem isso daqui como teoria. Tá? A teoria diz isso tudo. Mas e a prática? O que é que a gente vê na prática? A gente vê na prática, infelizmente, muito blá, blá, blá. Muita empresa dizendo que faz um monte de coisa ainda sem fazer em pleno 2022. Isso é um absurdo, gente, porque a gente vive uma era também de hipertransparência em que as narrativas que não são baseadas em fatos que possam ser checados, elas são cada vez mais destruídas rapidamente nas redes sociais ou por alguém que faz uma denúncia. Então, isso é uma grande bobeira de uma empresa, é querer, enfim, se ver numa crise de imagem, assumir um discurso que ela não tem. E aí, eu digo que o ESG sério e ético, ele é uma oportunidade para rever processos, políticas e práticas. E isso serve para todas as empresas. Eu tenho um dos meus clientes que é uma ONG, tá? E que está revendo. Então, não precisa ser uma grande corporação. Você pode fazer isso numa grande corporação ou você pode fazer isso numa empresa menor. E como? Vendo os seus processos. Seus processos têm boa governança, você tem uma política legal de contratação, você tem política, né, na sua empresa que combata, por exemplo, o abuso de poder, que a gente vê tanto. A gente tem políticas nas empresas que combatam a corrupção. Opa, derrubei aqui alguma coisa. Ah, foi um clipe só. Então, assim, isso é uma grande oportunidade que as empresas estão tendo de rever políticas, práticas e processos para que seja realmente levado a sério. A empresa que diz, eu tenho um outro slide aqui que eu devo ter passado direto, que é esse aqui. A gente vê muito, né, as empresas dizendo, nossa, eu tenho o ESG no meu DNA.
E a pergunta que eu faço é, se tem tanta gente, todas as empresas têm ISD no DNA, por que o mundo está esta que está? Não faz sentido. Né? O ISD é uma jornada. Então, as empresas têm que ter a maturidade de assumir onde elas estão naquela jornada e tentar melhorar e serem melhores cada dia um pouco mais. Mas essa história de que ela se assume já perfeita e que ela se assume já, não, isso aqui sempre fez parte, é balela. Porque se isso fosse desse jeito, o mundo não estaria como está. Né? Então, sempre que vocês ouvirem uma empresa dizendo nós temos ISD no nosso DNA, por favor, contestem. Contestem mostrando dados e fatos do dia a dia de vocês. Perguntem, ok, se tem ISD no DNA, por que a gente tem salário diferente para homem e mulher? Vocês vão ser esses agentes de transformação nas empresas onde vocês trabalham. Por que a empresa tem ISD no DNA e não tem uma política clara de promoção, por exemplo? Uma carreira, né? Cargos e salários, não tem. Tem muitas empresas que não têm. E estão falando que já tem aquilo no DNA. Né? Qual é a política que a empresa está tendo ali de geração de valor compartilhado? Isso é muito importante a gente pensar na geração de valor compartilhado. Por quê? As empresas estão sendo demandadas por esse valor compartilhado para que tenham legitimidade, né, para que sejam percebidas realmente como empresas éticas e, enfim, justas e tudo aquilo. E, muitas vezes, elas ainda estão numa lógica de não ter materialidade de ação. Né? Aquilo não faz sentido com o negócio dela, ela só está fazendo aquilo porque tem, talvez, uma isenção fiscal ou qualquer coisa nessa linha. Então, buscar a materialidade das ações é muito importante. Tá? E a gente está falando também desse ESG washing, né? A gente já teve o greenwashing, a gente já teve social washing, a gente já teve o pink washing, o diversity washing. Cada dia tem um washing novo. E o washing de agora é o ESG washing. Então, a gente chegou ao ponto de ter hashtags nas redes sociais que dizem ESG de verdade, ESG na prática, ESG na real. Gente... É uma piada, né? E o outro é o quê? Fanfarronice. Eu queria ver a hashtag ESG washing, né? Se alguém vai ter essa coragem de colocar lá que está fazendo ESG washing. Então, ele tem perna curta, gente, e é uma crise de imagem na certa. Tá? A gente viu o que aconteceu com o iFood recentemente, que tem um discurso lindo de sustentabilidade. O iFood estava como uma das empresas que mais crescem nos rankings de reputação aqui no Brasil, se fortalecendo, e teve uma denúncia de que estava contratando vocês devem ter visto, mas uma agência para acabar com o movimento sindical dos motoqueiros. Né? Então, isso não é uma prática correta. Né? Se você é justo, você quer ser justo com o motoqueiro, você não vai acabar com o movimento sindical, mas você vai dialogar com o movimento sindical para saber qual é a demanda daquele público. E não esvaziar e deslegitimizar uma demanda sindical. Obrigada. Essa questão do washing, ela é muito grave, tá, gente? E precisa ser combatida. E vai ser combatida por vocês. Por quê? Porque o pessoal mais velho tem uma cegueira ética. O que eu quero dizer com isso? É um termo, tá? Isso é um termo técnico também que é dado para... Quando a gente já está há muito tempo no ambiente e aquela prática é normalizada, a gente não consegue mais enxergar que aquilo é errado. Então, mesmo pessoas bem intencionadas e corretas, elas estão no ambiente forçadas a dar resultados e elas não conseguem enxergar certas coisas. Precisa do olhar mais fresco de quem está de fora, de quem não está tão viciado naquela corporação, né, naquele ambiente todo que vai dizer, olha, isso aqui é cegueira ética, gente. Vamos trazer para a real que isso não é justo, isso não é legal, enfim, a gente pode ser melhor que isso. Né? Então, cabe a vocês esse papel. E aqui eu tenho a pergunta, né, já que eu estava falando e cabe a vocês, que é o que você pode fazer para que o ESG não seja mais uma ondinha empresarial, porque a gente não aguenta mais, essa é a verdade. A gente não aguenta mais como planeta tanta fanfarronice. A gente precisa que isso seja de verdade.
né? E o que a gente pode fazer para que isso não seja só uma onda, não seja só um desejo, seja uma realidade? O que vocês acham que a gente pode fazer? Alguém? Vamos conversar, gente. Coragem. Coragem é muito importante a gente ter coragem, né? Porque é mais fácil a gente se calar do que a gente ter a coragem de falar o que está errado. E como que a gente faz para ter coragem de falar? A gente precisa estar empoderado. E a gente, para estar empoderado, a gente tem que lembrar que, enfim, às vezes o calo aperta, a gente tem boleto para pagar. E aí, como é que a gente faz isso? A gente precisa criar ambientes que sejam seguros. Uma boa forma da gente ter essas conversas, e às vezes sem precisar expor uma pessoa, é tendo, por exemplo, fazendo bom uso dos canais de denúncia. Tá? As empresas têm canais de denúncia, muitas vezes. Se elas têm programa de compliance, elas são obrigadas a ter canais de denúncia que são anônimos. Então, se em alguma situação vocês se sentirem coagidos e sem coragem de fazer a denúncia abertamente, usem as ferramentas anônimas, porque elas precisam dar resultado. E elas, muitas vezes, enfim, na boa prática, fala que essas ferramentas elas são administradas por terceiros. Então, não é o seu chefe que vai receber aquela denúncia de primeiro lugar. É uma empresa que é responsável por por receber essas denúncias e tratar essas denúncias e levar aquilo adiante. Então, se vocês trabalham num lugar que tem canais de denúncia e vocês se sentem coagidos, façam denúncia, porque isso pode ser um caminho. Nem sempre funciona, né? Nem sempre a gente fica sabendo do retorno, mas é um caminho que a gente tem. Um outro caminho que a gente tem, que eu vejo muito acontecendo, é nas redes sociais, por grupos de pressão, né? Às vezes eu não falo, mas eu conheço alguém que tem poder de mobilização, eu tenho um amigo jornalista, eu tenho o irmão do cunhado, a prima do meu vizinho, que pode chegar na mídia com alguma coisa. Isso também é um caminho que a gente, às vezes, pode recorrer se tem alguma coisa realmente muito errada que a gente sabe. O que mais que a gente pode fazer, gente? Das organizações, quando fala do termo de ESG, o quanto sim, a gente consegue hoje avaliar esse movimento, né? O quanto ele hoje está sendo positivo para que de fato não se torne uma onda? A gente está vendo muitos resultados. A gente está vendo principalmente na questão de diversidade. Tá? A gente está vendo esforços concretos das empresas para que tenham políticas de contratação mais justas. Isso está acontecendo, a gente vê vários exemplos. A gente vê também a questão do carbono sendo realmente tratada de forma séria. E aí essa questão do carbono, ela é uma questão estratégica, porque ela ajuda também no financiamento, a questão da diversidade também. Então, enfim, a gente entende que isso é uma pauta, sobretudo, de negócio. Ela não é uma pauta só porque a empresa é boazinha. Por quê? Se a empresa tem mais diversidade, ela acaba tendo melhores resultados. Né? Se a empresa tem, enfim, está tendo uma boa gestão lá dos seus riscos como um todo, ela vai ter menos crise. A crise ela é sempre mais cara para administrar do que para prevenir. Né? A prevenção de crise é baratíssima e uma gestão de crise é caríssima. Então, a gente vê que esse é o caminho que está sendo adotado, né? Para a prevenção de perda de capital mesmo. E, com isso, a gente ganha alguns passinhos, né? A gente dá alguns passos significativos para a redução de desigualdade, por exemplo. Né? Mas isso tem que ser uma bandeira de todo mundo. Quando os jovens chegam e falam para as empresas que, olha só, eu só quero trabalhar num lugar que tem práticas bacanas e que está preocupado com geração de valor compartilhado, isso faz as empresas mudarem. Eu tenho alguns exemplos de empresas, onde eu não posso citar, mas que eu já vi em reunião, né, com as lideranças, dizendo, olha, o pessoal está perguntando na reunião, na entrevista de emprego, o que é que a gente tem. E eu não tinha resposta. Então, isso mobilizou a empresa internamente para que ela tivesse resposta para dar para aquele jovem que está ali perguntando
sobre as práticas de valor compartilhado das empresas. Para você ter uma ideia, esse tema é muito verdadeiro, né? É muito corajoso. ESG, uma nova onda empresarial, ou padrões a serem perseguidos por empresas comprometidas com a ética? É um tema forte, né? E eu confesso a vocês que, evidentemente, nós vamos buscar um palestrante no meio corporativo. Nós temos um mailing com muitas empresas. E hoje você vê que você tem gerentes de ESG, diretor de ESG, e esses eu convidei para vir falar sobre isso. Ninguém aceitou. Ninguém quis falar sobre isso, né? Porque E aí que eu falei, bom, eu vou chamar uma consultora que pode falar sobre isso. Então, o mundo corporativo não veio falar sobre isso. Você que é consultora veio. E fala com propriedade, fala com coragem e não tem papa na língua. Né? Porque hoje o que a gente vê é muito discurso bonito. Né? É muito teatro e pouca coisa real. Lamentavelmente, né? A gente vê isso e o nosso papel também como consultor é levar esse incômodo nas empresas, né? Porque quando a gente vai lá dentro, a empresa contrata a gente para fazer um trabalho ali dentro, a gente tem a obrigação moral e ética de falar a verdade, de dizer, olha só, não vamos dourar a pílula, a gente tem um problema a resolver. E é um problema de continuidade do seu negócio, porque a gente tem que pensar no longo prazo. Uma empresa que não se adequar às demandas do tempo em que ela vive, ela acaba. As marcas que sobrevivem, que são centenárias, são marcas que conseguem ficar atuais, independente do tempo em que ela vive. Se você olhar uma Rolex da vida, por exemplo, que é uma marca que hoje está no número 1 de melhor reputação do mundo, a Rolex é uma marca tradicional, é uma marca antiga, todo mundo sabe que é uma marca antiga, mas ela é uma marca que continua conseguindo se fazer desejo de novas gerações. Claro que eu não estou falando aqui de gerações de pessoas de 20 anos, mas de novas pessoas com 50 anos, entende? Sempre vai ter alguém com 50 anos e aquela marca consegue ser uma marca que consegue falar sempre com aquele público dela. Isso é a maior prova de que ela consegue ser uma marca atemporal. E para ser uma marca atemporal, você tem que ter visão do futuro, porque o futuro não se constrói quando você está vivendo o futuro, né? Você constrói o futuro um pouco antes para poder mudar a prática de seus processos e tudo aquilo, para se antever e poder oferecer o que o mercado está desejando. Então, isso é a continuidade do negócio. Se a gente chega como consultor numa empresa e se cala, porque a pessoa está lá dizendo que, olha só, eu tenho uma... A gente tem hoje muita gente que tem meta de bônus atrelado a ESG. Né? Então, são empresas que ficam bastante vocais, porque quanto mais eles aparecerem falando sobre aquilo, maior vai ser a percepção de que aquilo é verdade, maior vai ser o bônus dela no final no final do ano. Aquilo precisa ser... A gente precisa falar com seriedade, porque quanto mais a empresa tiver exposição e for vocal num tema, mais ela vai ser cobrada sobre aquela coerência de discurso e prática. E ética, gente, ética é que nem meu pai falava. Meu pai trazia Shakespeare, sabe? To be or not to be, para falar de ética. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo, sabe? Não tem aquele jeitinho. Se você está fazendo uma gambiarra, aquilo já não é mais ético. Sabe? Se você não está seguindo compliance, se sua empresa tem regras lá claras de compliance, se você não está seguindo aquilo, vai acontecer o que aconteceu com a Odebrecht, gente. A Odebrecht acabou, a Odebrecht mudou de nome. Né? Porque ela tinha um programa de compliance, tinha tudo aquilo, mas tinha também uma coisa paralela ali, que não estava cuidando do anticorrupção. E olha o escândalo, todos os escândalos que a gente teve recentemente, todas as crises de imagem que a gente teve, que afetaram a reputação das empresas, foram nos pilares ESG. É só a gente prestar atenção. Se a gente olhar as crises com as mineradoras, são crises ambientais, são crises sociais, mas também são crises de governança. Se a gente olhar a Lava Jato, onde é que estava o problema? Na governança e no social. Por que também no social? Quando uma empresa não tem práticas justas de concorrência, ela impede que o mercado tenha concorrência livre. E aquilo
detona o mercado todo, vira um jogo de cartas marcadas, que só aqueles 3 ou 4 vão sempre ganhar. Isso não é justo, isso não é uma concorrência leal, isso é concorrência desleal. Né? Então, assim, se a gente olhar um monte de crise também que a gente teve agora na pandemia por causa do social, todas as crises, grandes crises, são crises nos pilares ESG. E isso impacta até a continuidade dos negócios. Então, ou as empresas tratam aquilo de forma séria, ou daqui a 15 anos vão estar todo mundo... Ih, velho, eu podia ter feito isso lá atrás, não fiz, e agora? Por favor. Posso fazer um gancho aí, pegar um gancho aí, uma pergunta? Muito desse finalzinho que você falou que eu estava querendo perguntar. Você deve ter passado por muitas empresas já que já deve ter te chamado. Olha, eu quero, eu vou. E na hora que ele começa a olhar e ver como é que é para fazer, vira fogo de palha. Como é que é isso? Como é que é o percentual disso hoje, pela tua experiência? Isso é o tempo de maturidade daquele assunto dentro da empresa. A minha consultoria já tem 11 anos, tá? No começo, quando isso acontecia, eu ficava arrasada. Eu ficava achando que o meu trabalho não valia de nada. Eu tinha feito um trabalho que eu tinha me envolvido bastante, feito uma pesquisa, enfim, e aquilo tinha ido para a gaveta. Hoje, depois de algum tempo, eu já vi que não é que foi para a gaveta. É que a empresa tem o tempo de maturidade dela, que às vezes é diferente da nossa sociedade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu já cheguei numa empresa, que eu não posso citar o nome, mas que eu fazendo escuta de funcionários, a grande liderança dessa empresa foi tida como, descrita para mim como um tirano. E eu tive que dizer para esse sócio que tinha me contratado, olha, você é visto pelos seus funcionários como um tirano. Essa foi talvez uma das reuniões mais difíceis que eu já tive. Porque eu tinha que falar para a pessoa que tinha me contratado que ele é visto... Tirano é uma palavra, né, fortíssima. E ele se achava uma gente boa. Porque ele lutava jiu-jitsu, porque ele surfava, ele se achava o cara. Aí lá vou eu dizer para o cara, ó, cara, tu é um tirano. Moral da história... Imaginou a cena? Moral da história, aquele cara ficou tão... Eu não sei nem falar se é constrangido ou se é mexido, sabe, com aquilo que ele realmente aproveitou para rever processo, rever aquilo que a gente estava falando. E o que aconteceu 5 anos depois dessa conversa? A empresa dele foi considerada um great place to work. Nos 3 primeiros meses, depois da conversa com ele, eu achava que, tipo, pô, isso aqui não faz o menor sentido. Eu estou perdendo meu tempo. Depois eu vi. Então, é o tempo de maturidade. Sabe? A gente, às vezes, acha que a gente queria que fosse mais urgente, mas tem processo lento. Aí tem que passar pelo conselho. Aí aquilo só pode ter dinheiro no próximo ano. Aí vai ser demitida a pessoa que estava falando, né, para vir uma outra como salvadora da pátria. Isso também acontece muito comigo. Quem está na casa fala no ouvido. Aí contrata a consultora. A consultora diz a mesma coisa. Nossa! Agora as coisas vão andar porque tem uma pessoa de fora falando. Então, é o tempo de maturidade mesmo de cada empresa. A gente vê que qualquer pequena mudança já é uma mudança, sabe? Já ficou melhor do que estava. Mesmo que a gente nunca chegue no ideal, né? Naquela... Olha, a gente queria que fosse assim, queria que fosse assado, mas qualquer pequena mudança ali já traz retorno. Recebi. Não, isso eles pagam bem. Você pode ter certeza que tirano paga bem, que é uma beleza. Essa galera paga, porque eles gostam de receber também, então eles têm respeito. Empresa grande é que demora para pagar. Empresa grande leva 90 dias para pagar pequeno, é uma coisa horrível. 120 dias para pagar pequeno. Aí você vai lá reclamar, né? Nossa, você é uma empresa global. Como é que você leva 90 dias para pagar um pequeno e está dizendo que tem ESG no seu DNA? Você está pegando o dinheiro que já deveria ser para o pagamento do pequeno, está deixando o juro render ali. Aí, na pandemia, não, nós vamos agora antecipar para 45 dias. É isso, gente. Esse é o na real, né? Isso é o que acontece na real.
Enfim. Mas a gente começa a perceber também depois quando que a empresa tem aquilo da boca para fora e quando é de verdade. Eu estou fazendo um livro agora, está no processo de escuta e de redação. Eu entrevistei 10 CEOs de empresas de melhor reputação no Brasil, exatamente sobre valor compartilhado. Então, eu falei com Natura, Ambev, Suzano, todas essas grandes, né, que estão lá nesses rankings. E a gente consegue ver nesses CEOs quem é de verdade e quem não é. O CEO da Natura, por exemplo, eu chorei na entrevista com ele. Eu desliguei o Zoom, as lágrimas caíam, sabe? Eu falei com Luísa Trajano e você vê... Eu perguntei para ela, Luísa, o que é valor compartilhado para você? E a resposta dela foi, a gente é o que a gente compartilha. Então, cara, a mulher se define pelo que ela compartilha. Né? Então, a gente vê que algumas lideranças têm realmente isso arraigado como valor. E isso é muito bacana, porque aquele estudo que eu mostrei aqui das tendências, esse aqui, ele foi feito pela Ideia Sustentável. E a Ideia Sustentável tem uma plataforma que se chama Plataforma Liderança com Valores, que reúne depoimentos de lideranças com valores, né? Essas lideranças que têm esse sentimento mais realmente de propósito. Então, é bacana. Se vocês tiverem interesse, podem entrar lá na internet, que tem lá a Plataforma Liderança com Valores, tem muitos vídeos. E aí a gente começa, depois de que vê muita gente, né, a gente começa a ver quem que é de verdade, quem que só está... Você vai conversar com as lideranças e faz assim, nossa, o que você mais se orgulha de ter feito? Aí, quando é de verdade, o cara faz assim, a gente fez um programa que hoje 30% dos nossos funcionários estão vindo de um programa social que a gente fez não sei quanto tempo atrás. O cara fala orgulhoso daquilo, né? Aí você chega numa outra empresa e pergunta a mesma coisa. Aí a liderança fala assim, nossa, durante a COP eu fiz uma capa de jornal do Financial Times sobre isso. Entendeu? Então, o que ele sente orgulho é que ele está aparecendo para o mundo como uma liderança, não o impacto que ele está gerando. Então, a gente começa a perceber, né, como quando é um discurso mais orientado para uma percepção midiática, né, ou quando é mais orientado a uma geração de valor mesmo para todo mundo. Vamos falar mais, gente. Contem exemplos de onde vocês trabalham. O que é que vocês podem fazer para que não seja uma onda? A gente depende muito de vocês. Que a geração mais velha deu conta, não. Então, a gente não deu conta. A gente está precisando dessas novas forças. Alguém teria assim, uma pergunta para fazer para a Tatiana? Oi? Eu queria entender melhor o que o ISG ele é mais como uma conduta ou ele entra mais como algo cultural da empresa? Não, ele faz parte, ele deveria fazer parte da cultura, né? Ele deveria ser parte da tomada de decisão. Então, quando uma empresa tem aquilo realmente sólido na cultura, uma cultura orientada para uma tomada de decisão sustentável, ela vai ter isso na tomada de decisão. Ela vai ter a liderança dando exemplo de que, olha, o propósito vem antes do lucro. Então, se você está lá numa situação que você está numa berlinda e você não sabe o que fazer, você vai lembrar, o propósito vem antes do lucro. E você vai tomar aquela decisão. Né? Se você está numa empresa que quer gerar valor para todo mundo, ou ampliar o valor daquilo para toda a sociedade, você vai estar sempre pensando naquela sua ação, como que você pode impactar mais pessoas. E aquilo vai fazer parte da cultura da empresa. Então, assim, a gente vê em muitos lugares, tem uma pessoa que é responsável por aquele setor e tal. Mas eu acredito que aquilo tem que estar na diretoria, aquilo tem que estar no board, aquilo tem que estar no C-level. Por quê? Porque se a pessoa maior da empresa, de ESG, por exemplo,
for um coordenador, ela não tem poder para mudar a empresa. Entendeu? Se a pessoa com maior cargo de ESG na empresa for um gerente, ela também não tem poder de mudar aquilo. Então, aquilo precisa estar na alta liderança. A alta liderança da empresa precisa ter uma visão de valor compartilhado. Porque aí todas as decisões daquela empresa vão ser mais sustentáveis. E isso é um trabalho dificílimo. Tá? Isso é um trabalho porque a gente tem hoje nos boards ainda, boards tradicionais, né, com, enfim, aquelas pessoas que já estão lá há um tempão, fazendo um esforço de diversidade, mas que a gente ainda tem empresa na Bolsa brasileira que não tem mulher como diretora. A gente ainda tem isso na nossa Bolsa. Então, é um esforço imenso que a gente está fazendo ainda para a mudança de mentalidade. Né? Mas eu acho que está acontecendo e está acontecendo mais rápido do que aconteceu antes, sabe? A gente tinha uma mudança bem mais lenta, era um guetozinho, era uma pessoinha que ficava ali sendo a ecochata, sendo a não sei o quê, e agora eles já entenderam que aquilo vai ter impacto nos negócios deles, né? Não é mais um... Mas teria que estar no board. Alguém? Opa! Eu queria saber se, uma vez que a empresa ela é exposta às práticas antiéticas, se desse ponto é só declínio ou dá para reverter essa situação? Porque a cultura do cancelamento hoje é muito forte, né? Eu vejo que ela deve ser até mais forte que o ESG, depois que elas são expostas. Ou dá para reverter toda essa situação? Dá para reverter, e a gente viu agora na Lava Jato várias empresas que souberam fazer uma boa gestão de crise e que saíram dela. A Petrobras é uma empresa que teve uma boa gestão de crise depois do escândalo, né? Então, assim, por quê? Ela assumiu o protagonismo dessa mudança, ela apostou em governança, ela contratou... Enfim, a gente teve um movimento logo depois da Lava Jato que nunca na história, aquela coisa, né? Nunca na história a gente teve tanto... Nunca na história a gente teve a contratação de tantas consultorias para a mudança de processo. Então, isso é possível. E a questão do cancelamento, gente, eu fiz a gestão de crise do Projota no BBB do ano passado. Então, assim, foi um cancelamento que eu vi nível hard ali, mais do que a empresa, porque tinha mais notícias sobre o BBB nas redes sociais, mais posts, mais tudo, do que sobre Bolsonaro e sobre o governo. Então, o país falava muito mais sobre o BBB do que o governo em plena pandemia. O que aconteceu? E aí eu dou o exemplo do Projota em si, que todo mundo acompanhou ali, né? Muita gente acompanhou. No dia seguinte que o Projota saiu da casa, os perfis que mais falavam mal do Projota saíram do ar. Cancelamento é inflado por robô. Isso é a moral da história. A Luísa Trajano sofreu tudo aquilo com aquela história lá do trainee para negros no Magazine Luiza. Aquilo ali é uma questão política. Tem interesse político por trás para deslegitimizar aquela pauta. O que aconteceu, de fato, com a Luísa Trajano naquele ano? No final do ano, ela continuou a executiva de melhor reputação do Brasil. Ela está há 5, 6 anos no ranking da Merco, que é um ranking internacional, como a executiva de melhor reputação do Brasil. Nada abala a Luísa Trajano. Ela está lá na frente, mas muito na frente. Então, cancelamento existe, sim. A gente está vivendo uma onda de agressividade, em que até a Monja Cohen foi cancelada por causa de uma ação com a Ambev. Então, gente, se cancelar até a Monja Cohen, velho, que é a pessoa mais paz e amor que existe... Entendeu? Tudo é como você faz o gerenciamento daquela crise. As crises são esquecidas quando elas são bem gerenciadas. Não é que elas são esquecidas, é que as pessoas se abrem a dar uma nova chance para aquela empresa, quando a empresa se mostra verdadeira. Então, sim, agora o que é que não dá? Mudar de nome, né, gente? A gente viu como aconteceu com a Odebrecht não é mais Odebrecht agora se chama Novo Honor. Isso é brand washing, é querer apagar o passado dela, isso não ajuda a criar essa narrativa de legitimidade. Porque o que ela está querendo fazer quando ela muda o nome dela? Jogar para debaixo do tapete a história que ela tinha. Entendeu?
E a mudança de nome, ela é genuína e ela é aceita quando muda, por exemplo, o grupo controlador. A gente teve lá no Rio a EBX, que era do Ike Batista. A Ike quebrou, a Ike foi preso, não sei o quê. O que sobrou das empresas de Ike foi vendido para um monte de gente. As empresas de Ike mudaram de nome, mas as empresas de Ike deixaram de ser de Ike. Então, não fazia mais sentido ser MMX, OGX, não sei o que, X no final, se não era mais do Ike. Era de um outro grupo qualquer que tinha comprado uma parte, um outro grupo comprou uma outra parte, não sei o quê. Então, nesses casos, faz sentido a mudança de nome. Mas a Odebrecht continuou sendo da família Odebrecht. Entende? Então, aí ela muda de nome e fica uma coisa meio esquisita. Ela não consegue ter essa legitimidade de fala de que a gente mudou de verdade. Entendeu? Mas é possível. A gente tem alguns casos bem pesados de crise, tá, no mundo, e as empresas continuam assumindo que fizeram aquela bobagem em algum momento da história delas. Sim, eu fiz aquilo foi uma oportunidade para a gente melhorar, a gente assume e nunca mais queremos fazer isso. A gente tem a Globo, mesmo que demore algum tempo, sabe? Mas a Globo pediu desculpa sobre a ditadura aqui no Brasil, a Bayer pediu desculpa sobre envolvimento com nazistas na Segunda Guerra, anos depois. E estão aí, né? Estão aí. Então, sim, é possível. Isso é por causa parte por causa da memória da população? É. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, a gente falou da Vale agora há pouco. Apesar de tudo que aconteceu, com todo o prejuízo ecológico, vidas, não ainda acertaram com as famílias e tudo mais. Olha, já passaram na televisão, fizemos isso, fizemos aquilo, como diz. Olha, fiz alguma coisa, está tudo certo e vamos esquecer esse negócio. Não é uma característica, principalmente do brasileiro, de esquecer? Casos da Mattel, lembra da época da Mattel? Com chumbo, com peças pequenas que crianças engoliam. Ninguém lembra disso, ninguém associa. Isso não é um problema só do Brasil, não. Isso é global. Por que eu digo isso? A gente teve aquele escândalo da Volkswagen, lembra? Aquela história lá da Volkswagen, o impacto da venda da Volkswagen foi 0. Impacto negativo. Então, aquilo aconteceu nos Estados Unidos. E por que o impacto na venda foi 0? Isso não quer dizer que o impacto para a empresa tenha sido 0, tá? A empresa pagou multa, o CEO foi demitido, teve crise de imagem para gerenciar, que foi cara, mas o impacto de venda foi 0. E por quê? Porque o decisor de compra para a pessoa que queria comprar um carro não era aquela peça. Era outra coisa. Aqui, o que acontece com a Vale? A Vale é tão grande que tem muitas cidades que dependem da Vale para viver. Naquelas cidades, enfim, se a Vale acaba, aquilo tudo acaba. O mundo é dependente do aço da Vale. A Vale é uma das maiores do mundo, está no top 3. Então, o mundo depende do aço da Vale, daquele minério que a Vale ali produz e tal. Então, assim, a interdependência. É como se fosse muito grande para quebrar, sabe? E aí a galera começa a fazer um pouco de vista grossa, porque é mais fácil chutar cachorro pequeno, né? Do que lutar contra uma gigante. Agora, será que a Vale aguentaria mais um escândalo? Essa é a pergunta que a Vale se faz, entendeu? E eu sei porque a Vale é minha cliente, mas lá internamente o que eles adotaram como política foi jamais esqueceremos Brumadinho. Então, a Vale sempre fala jamais esqueceremos Brumadinho. E está mudando. Está tentando, está sendo processada, está sendo um monte de coisa, vai pagar multa por não sei quantos mil anos, está longe de ser percebida realmente como uma empresa sustentável. Mas esse é o mundo, a gente acaba com a Vale, não tem mais minério. E o minério da Vale está no marca-passo, o minério da Vale está no carro, o minério da Vale está no nosso telefone. A gente acaba com a Vale se a gente não tem uma outra alternativa. É complexo. E aí não é só brasileiro, é mundial. Mais alguém? As pessoas meio tristes com essa história agora, né? De tipo, é complexo, ficou todo mundo pensando agora o que é que eu faço, se a Vale está em tudo. Às vezes a gente nem sabe que a Vale está em tantas coisas, né?
Alô? Boa noite. Em relação a a estatal petrolífera do Brasil, você acha que... Petrobras. Exatamente. Você acha que ela teve uma mais facilidade para se recuperar porque ela é uma estatal e politicamente é mais favorável eles recuperar aquela, né, aquela estatal do que deixa ela falir? Ou não tem nada a ver? Olha, ali na Petrobras, o que aconteceu no momento zero da crise ali da Petrobras foi um movimento de funcionários para salvar a Petrobras. Então, quem salvou a Petrobras foram os funcionários, não foi o governo. E aí foi um movimento muito bonito que surgiu. Eu fico arrepiada quando eu falo nisso. Sério, eu estou arrepiada quando eu lembro, porque foi completamente espontâneo. Não foi uma coisa que a comunicação foi lá e organizou, não. Foi espontâneo dos funcionários, mas eles começaram a postar fotos nas redes sociais dizendo: a Petrobras sou eu. A Petrobras não é fulano. Então, era foto daquelas pessoas que são pessoas éticas, justas, que trabalham, que estão ali, que são esforçadas, que são estudiosas, enfim, que passaram no concurso público e todas aquelas coisas, né? São pessoas que têm famílias e não sei o que e tal. E aquelas pessoas deram a cara a tapa e disseram: a Petrobras sou eu. Aquilo é lindo. E era num ano que, não sei se era 60 anos da Petrobras, tinha alguma data redonda, assim, 65, alguma coisa assim. E aí isso virou depois a campanha dessa data redonda deles. Mas o que salvou foi ali dentro. E ali eles vieram com uma mudança de governança. O novo presidente da Petrobras que assumiu, aí vem a questão da liderança, autoliderança, né? Ele assumiu com a tarefa de mudar esses processos. Então, assim, uma das primeiras coisas que a Petrobras fez foi, a partir de agora, qualquer contrato tem que ser assinado por 2 pessoas. Não pode mais ser assinado por uma pessoa só. Eles foram mudando prática, porque aí, se tivesse algum favorecimento ali, tinha 2 pessoas que precisavam ser cooptadas para o mal, entendeu? Então, eles mudaram processos muito rapidamente e assumiram esse protagonismo para a mudança. Acho que nós temos que encerrar. Tá. 15 para as 10. Estava ótimo, mas nós vamos ter que encerrar. Eu quero Muito aproveitar. obrigada. Palmas.